Fala moçada, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para mais uma aula então da nossa plataforma, não perca a cabeça, mais uma aula de Sociologia. Hoje um tema extremamente importante, na verdade não tem tema que não seja importante aqui com a gente, né? E o tema hoje, democracia e cidadania, né? Dois temas que assim, tocam a nossa vida, tanto do ponto de vista da história, quanto também do ponto de vista acadêmico e também a parte prática, né? É muito importante para a gente identificar esses elementos da democracia, da cidadania. E a aula de hoje vai trazer para a gente um pouquinho desse panorama histórico do que vem a ser essa democracia, do que vem a ser a cidadania, né? E aí a gente vai traçar alguns paralelos com a contemporaneidade, com aquilo que a gente entende hoje em dia enquanto de exercício de cidadania. Beleza? Tranquilo? Lembrando o nosso lema, né? Para estudar não precisa ser chato, né? Estudar tem que ser legal, tem que ser maneiro, tem que ser algo prazeroso. Então, bora com a gente! Democracia e cidadania. Quando a gente fala da palavra democracia, você já viu isso em história, você já viu isso em filosofia, você também vê isso aqui em sociologia, né? A democracia, a gente herda esse estilo, esse modelo democrático lá da Grécia Antiga, né? O modelo grego clássico. É o modelo mais utilizado. Aí você pensa assim, Little Black, não existe democracia, não existiu modelos do tipo democráticos em outras culturas? Sim, existiram outros modelos democráticos em outras culturas. Mas aquele que assim ganhou mais evidência na história foi, sem dúvida alguma, o modelo grego, né? Que é um modelo que se institui ali, desde quando você vai olhar para a história da educação do homem grego. Cara, a gente precisaria de umas 10 aulas para falar só sobre isso, né? Você vai pegar os ideais de educação, o ideal homérico de educação, aquela formação para a virtude do homem bombadão, né? A virtude heróica do cara sarado, com corpício lindo, maravilhoso, até chegar numa educação das virtudes, né? Uma educação que toca a vida do cidadão preocupado com a polis. Isso daí começa mais ou menos no século VII, século VIII a.C. E ela vem sendo trazida até um modelo de participação dos cidadãos dentro da Assembleia, né? Mas antes é importante a gente classificar aqui, quando a gente fala sobre o mundo grego, do que é o cidadão. Quem é o cidadão para o homem grego, né? O cidadão para o homem grego é aquele, e você sabe a classificação, maior de 18 anos, homem, sangue puro, né? Filhos de pais e mães atenienses. Aqui uma parada importante que eu já estava me esquecendo de falar, né? Quando a gente fala de modelo grego clássico, nós tomamos, na maioria das vezes, isso daí quase todo professor, quando vai falar sobre Grécia Antiga, ela tá usando como referência Atenas, tá? É o modelo ateniense que é o que vai ser a referência para os debates enquanto democracia. Bruno, por que Atenas e não Esparta? Porque Esparta se preocupa muito mais com o ideal formativo bélico, o ideal formativo voltado para a guerra. E Atenas vai proporcionar um debate, um ideal formativo para a vida da cidade, né? Então, o cidadão grego, o cidadão ateniense, desculpa, é aquele que ele tem ali uma liberdade, né? Que ele não é escravo, ele é homem, é maior de 18 anos e é filho de pais atenienses. Então, ele tem um sangue puro. E aí muita gente pensa, nossa, que democracia falha essa, né? Que democracia fajuta. Tipo, gente, tem suas limitações? Óbvio que tem. Mas que bom que existiu esse ideal democrático. Que bom que nós tivemos a oportunidade de ter um ideal democrático como respaldo ali para a gente olhar, para a gente seguir, que, querendo ou não, é o que inspira os principais modelos políticos do mundo, tá? Cada um toma uma forma, né? Claro, existem países que não são democráticos. Sim, existem países não democráticos. Mas a maioria dos sistemas políticos são democráticos, com a participação das pessoas. Aí a forma de participação ela vai variar de cultura para cultura, tá? Então, tranquilo? Falando sobre o cidadão, aqui tem uma parada muito importante para o grego, né? E isso a gente tem que aprender com os gregos. Isso a gente precisa aprender. O grego, ele tem uma ligação intrínseca com a vida da cidade.
né, com a polis. Cidadão, vou fazer uma flechinha aqui, ó, com a polis. Tá, a minha flechinha não é igual do Bill, aquele mito que eu amo, né, o cara é fantástico, tá, mas a gente é humilde aqui, né, tudo bem, não tem problema, né, mas o cidadão, ele tem uma ligação intrínseca com a polis, com a sua cidade. Para o grego antigo, é muito interessante que para ele, assim, ele tem uma plena realização com a polis. Até o Aristóteles, na política, ele vai dizer assim, o homem se realiza plenamente no âmbito da polis. Ele só encontra felicidade dentro da polis. Ele só é feliz dentro da polis. Quando Aristóteles ele anuncia isso na política, né, no seu livro, ele está só traduzindo aquilo que é um sentimento de um povo. Para o grego, gente, é assim, não há uma separação entre o sujeito e a cidade. Isso é lindo demais. Se a cidade está bem, o grego está bem. Se a cidade está mal, o grego está mal. Para o grego é super importante que a cidade, a vitalidade da cidade, ela esteja ali muito, muito bem para ele, porque para ele isso vai ser super importante, né? Ele vai conseguir aí se realizar, porque há uma ligação intrínseca, visceral, entre o homem grego e a sua cidade. Tranquilo? Beleza? Até aí? Bora então. Isso está ligado exatamente com a ideia do sentimento de pertença, né? Então, o nosso homem grego, ele tem um reconhecimento muito grande com a sua polis. Ele olha para a polis, né, e ele se identifica dentro dela. Mais uma vez eu falo, não era um modelo ideal e perfeito, não. Mas é um modelo que nos ensina muitas coisas e que nos ajuda a compreender e, na verdade, nos inspira enquanto formas democráticas. Não é assim, a democracia como nós temos hoje não é a melhor solução de todas, mas ao mesmo tempo, diante de outros regimes, é a melhor solução de todas, né? Porque abrir mão da democracia não é uma questão que está em jogo para nós. Porque a democracia é exatamente, até da etimologia da palavra, você já sabe isso, você já viu isso em aulas de história, de sociologia, filosofia. Democracia é exatamente o governo do povo, né? É o governo da cidade, né? Demo, o povo, e o kratos é a cidade, né? Então, é o governo da cidade, onde o povo, ele governa a cidade. Como que esse governo, falando de uma democracia, ele se dava na época grega? Através das assembleias, né? Então, a tomada de decisão do grego antigo, ela acontecia dentro da assembleia. Era lá que eles se reuniam e deliberavam sobre a vida da sua cidade. Queridinhos, atenção, a deliberação para o grego tem uma parada muito forte, cara. E aí que é maneiro a gente entender. Para eles, na antiguidade, era assim, se, por exemplo, uma cidade-estado decidisse entrar na guerra, todo mundo, na votação, se escolhesse entrar na guerra, se comprometia, inclusive financeiramente, e pior do que isso, com a própria vida, né, para assumir o compromisso da cidade, tá bom? E é muito interessante a gente perceber exatamente esse tipo de participação que se dá na Assembleia, né? As pessoas, elas tomam ali as suas decisões de governo a partir da palavra. A palavra, ela é importante dentro de uma democracia, tá? E como que essa palavra, ela se sustenta? Como essa palavra, ela vai acabar dando ali respaldo para toda essa organização social? Através da formação para participação. O grego, ele é formado para participação. Quem forma o grego para participação? Os sofistas. Já deve ter ouvido falar sobre sofistas, e aqui o Bruninho quer fazer um parênteses importante. Muita gente olha para os sofistas, às vezes meio assim, né, meio de revesgueio, assim, tipo, né, não sei não, os sofistas, né, porque Platão debatia com eles, Sócrates odiava. Aí que está o grande problema, né? Tá, os sofistas, eles eram considerados subjetivistas, né, relativistas, porque eles formavam as pessoas para a fala. Sim, tá certo, não tem problema nenhum a gente colocar isso como uma premissa. Mas, ao mesmo tempo, são eles que formam o povo. São os sofistas que formam o povo para a palavra, né?
para a palavra pública, para ocupar os cargos públicos dentro do espaço político. Então, se não tem um sofista para falar, para ensinar no caso, né, não vai ter gente capacitada para assumir a palavra na Assembleia, por exemplo, para assumir um cargo público ou para disputar ali um cargo público. Tranquilo? Isso é bem importante, né? Então, os sofistas são aqueles que vão educar e, de modo particular, pensar aqui na questão da palavra. Eles vão fazer a formação técnica dos sujeitos da polis, tá? Isso é um teminha que, vez ou outra, o Enem gosta de cobrar, tá? É exatamente essa formação dos sofistas para a vida pública. E eles são muito importantes dentro do aspecto democrático. Se eu te perguntar, por exemplo, qual é o instrumento de trabalho do político? Pensou aí? Qual que é o instrumento de trabalho do político? Já sabe? Já sabe? Já sabe? Espero que sim, né? Então, o instrumento de trabalho do político não é outra coisa a não ser a palavra, a fala. Por isso que dá gana, dá raiva na gente, quando a gente às vezes assiste TV e vê um político que não sabe se comunicar direito, que não sabe expor as suas ideias direito, né? Ou às vezes traz em sua fala discursos de ódio, discursos machistas, discursos que assim acabam desagradando a população, e não desagradando porque eles são contrários, mas porque muitas vezes são ofensivos, preconceituosos, né? Discursos que de fato não deveriam ser feitos, né? E muitas vezes as pessoas expõem esse tipo de discurso exatamente porque lhes falta a técnica. Deveríamos contratar sofistas para ensinar políticos a falar hoje em dia. Porque eu imagino que você, quando vota, dentro de um regime democrático, se você não vota ainda, logo você vai participar também, né, através do voto, você vai ver que é super importante para a gente se sentir bem representado. Você escolher um candidato, alguém que você coloca lá no poder, e você olha para essa pessoa e fala, caramba, que bom que eu acertei na minha escolha. É alguém que fala bem, é alguém que tem assim muita capacidade, né? É alguém que sabe daquilo que está falando. Então, você ter ali um político capacitado é um elemento super importante para a nossa vida. É uma coisa que faz a diferença. Eu, quando voto, por exemplo, eu fico muito feliz de ver depois os meus candidatos exercendo muito bem. E hoje em dia, para a gente, quando a gente fala sobre participação, né? A palavra participação, tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui. Vou achar ela depois, né? A palavra participação, se não tá, eu vou colocar aqui agora. Tá faltando essa palavra. Aqui, ó, sabia que eu tinha escrito? A palavra participação, ela se dá, por exemplo, pelas redes sociais, né? Eu adoro, por exemplo, seguir os políticos no Instagram, lá, né? Nas redes sociais, e acompanhar os seus processos, acompanhar as suas falas, acompanhar os seus posicionamentos, porque isso é muito importante. Você não escolhe o político só para votar. O bom político é aquele que argumenta muito bem em prol dos seus interesses, né? E quando você vota em alguém, você vota porque você concorda com a forma daquele sujeito, né? Ou daquela, para que eles possam te representar. Então, a participação hoje, através das redes sociais, é um elemento super importante para nós, né? E como que se dá essa participação, voltando aqui agora a falar sobre o trabalho do político? Através da palavra. E aí, quando a gente olha para a Grécia Antiga, a gente percebe muito do que é o nosso elemento hoje em dia. Tranquilo? Então aqui o primeiro panorama do que é a democracia, desse governo do povo, né? Que se dá através do modelo clássico, do cidadão. O grego tem uma diferença, né? Que nós brasileiros deveríamos aprender muito hoje em dia, né? Que é exatamente ter esse sentimento de pertença. Muita gente acha que votar é apenas, que a participação política é apenas o seu voto, e depois você esquece de acompanhar, de fiscalizar, de estar em contato, inclusive, né, com seus políticos, né? Acabei de falar, a rede social é um baita de um caminho para isso, hoje em dia. Até mesmo para você, jovem, que talvez ainda não vote, esteja me assistindo, rede social é o caminho, cara, é caminho de participação. Você consegue pesquisar as coisas na internet ali, saber a verdade dos fatos, e às vezes você vê um político ou outro falando uma coisa, você pode, ali na hora já, encaminhar uma resposta, uma reflexão para a pessoa, né? E acho isso muito positivo para nós. Pois bem, falar sobre a questão da democracia e da cidadania hoje em dia, ela passa também pelo ideal de modernidade.
Nós, lá no começo do nosso curso de Sociologia, nós já falamos um pouquinho sobre os filósofos contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau, né? Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Ambos filósofos da modernidade, filósofos do contrato social, que vão fazer uma filosofia do Estado, que vão justificar como que o Estado ele se forma, né, dentro da sociedade. E aí cada um vai desenvolver uma tese diferente. Mais importante do que isso, hoje, para nós, é a gente entender assim, que o Estado ele vai se organizar na modernidade e essa forma como acontece na modernidade, ela vai continuar inspirando hoje ainda os nossos dias, que é através da representação, né? Você vai ver um cara na modernidade que vai fundar essa teoria dos três poderes, né? A teoria dos três poderes, ela vai exatamente separar para que haja um equilíbrio dentro de um regime democrático, tá? Então, existem três poderes: o executivo, o judiciário e o legislativo. Essa teoria se chama teoria de freios e contrapesos, tá? Essa teoria de freios e contrapesos, ela serve exatamente para que as pessoas possam se sentir seguras dentro de um regime democrático, tá bom? Então, qual que é o papel de cada um deles? Você sabe? Vamos comentar brevemente, né? O papel executivo, ele serve para exatamente ser a figura representativa da federação, do estado ou do município. Então, quem representa ali o executivo na sua cidade? O prefeito. No seu estado, o governador. E no país, o presidente da república. Legislativo. Legislativo é exatamente o espaço de formulação e fiscalização do executivo. Quem compõe o legislativo? São aqueles que fazem as leis, tanto na esfera municipal, na estadual, quanto na federal. Na municipal, nós chamamos de vereadores, tá? Na estadual, nós chamamos de deputados estaduais. E na federal, os deputados federais e também os senadores que compõem esse espaço. E o judiciário, né? O judiciário, ele vai ser um espaço também que compõe os três poderes, e ele serve exatamente para que a gente possa equilibrar, né, essa existência democrática dentro de um Estado. O judiciário é aquele que vai exatamente ver o cumprimento da Constituição dentro do Estado, averiguar e fiscalizar os projetos de lei que são propostos tanto pelo Legislativo quanto o Executivo, né? O Executivo também pode fazer uma proposição para o Legislativo. Eles vão propor projetos de lei e eles vão avaliar se são constitucionais ou não, né? E vão também fiscalizar ali algumas formas ou vão fiscalizar o governo dentro de cada instância, né? Tanto na federal, na estadual e na municipal. Então, todos aqueles tribunais que compõem o município, o estado e a federação são parte do judiciário. Beleza? Tranquilo? Bora então falar sobre democracia formal, que é um pouquinho do que nós vemos aqui na teoria dos três poderes, tá? Essa teoria dos três poderes é uma teoria moderna, né? Acho que a gente sabe disso, mas só para fixar aqui, é uma teoria moderna, tá? Então, bora lá. Democracia formal. A democracia formal é um conjunto de instituições, tá, que garantem a existência. Essa teoria é uma teoria do Norberto Bobbio, o filósofo do direito. É o conjunto de instituições que garantem a democracia como um todo. E quando a gente fala de instituição, a gente não está falando de instituição de parede, de prédio, essas coisas, né? A gente está falando de uma instituição enquanto um lugar um lugar de direito. Um lugar de direito, um lugar que vai fazer valer ou vai garantir a existência dos direitos dos sujeitos, né? Então, por exemplo, um elemento da democracia formal que é necessário, e a ideia de formalidade é exatamente essa exigência de uma coisa necessária, é a representatividade.
É você se sentir representado dentro das variadas esferas. Vamos pensar, por exemplo, né? Nossa Câmara Federal. Quantas mulheres existem na Câmara Federal? Quantas deputadas existem na nossa Câmara Federal? Dá uma pesquisada nisso. E aí o mais legal de tudo, faça uma comparação. Qual é o tamanho da população feminina do Brasil? Dá uma pesquisada. Equipare, veja se há uma equiparação, né? Se o número ele é um número igual, é um número parelho entre mulheres brasileiras e mulheres dentro da Câmara Federal. Isso é muito importante, isso é representatividade. E a gente não fala só sobre isso, né? Vou trazer 2 casos. Primeiro, trouxe das mulheres. Segundo, falar sobre os negros, né? A maioria da população brasileira é negra ou parda. Quantos negros ou pardos nós temos representados na Câmara Federal? Quantos negros ou pardos nós temos na Câmara dos Vereadores? É Câmara, tá? Não é câmera. Câmera é fotográfica, é Câmara. Na Câmara dos Vereadores. Isso é importante pra caramba. Isso é representatividade. Isso não é, porque hoje em dia os debates políticos estão muito chatos, né? As pessoas falam, é mimimi. Não, é o direito das pessoas de serem representadas. Né? Da mesma forma, ou melhor, voltando aqui, o que seria importante? Que a Câmara dos Vereadores, né, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, fossem espelhos da sociedade, né, e tivesse ali um número exato ou muito próximo do que nós temos na sociedade de modo geral. E geralmente isso nós não vemos. E isso é muito importante para nós, termos essa criticidade, tá? Segundo elemento da democracia formal, o voto secreto e universal, ou seja, você tem o direito de escolha do seu voto. E por último, uma ordem jurídica constituída, que é aquela que vai garantir a existência de todo esse aparelho, né? De toda essa formalidade democrática. Como que se dá essa ordem jurídica constituída, né? E também todos esses outros elementos da democracia formal? Através da Constituição Federal. É a Constituição Federal que rege o governo e é ela que faz com que essas coisas elas possam existir. Só um adendo, quem que cria a teoria dos 3 poderes? Montesquieu, tá? Montesquieu, francês, escreveu o nome dele aqui, ó, Montesquieu. Montesquieu é o cara que vai criar essa teoria dos 3 poderes. Na verdade tem um adendo, né? Ele não cria, ele olha para outros modelos que já existiam e aí ele pega isso e aí só que ele formaliza, né? Ele é o cara que põe no papel e por isso ele ganha os louros da vitória, tá? Mas isso não tira o mérito dele nenhum, porque de fato ele foi muito importante dentro da história quando ele padroniza isso. Então, entender o aspecto democrático também vai dizer muito do que nós vamos ser enquanto cidadãos, né? A cidadania é exatamente 2 coisas, a compreensão do que é a democracia e o exercício dessa democracia. Ser cidadão não é só ter um título de eleitor. Ser cidadão significa participar, tal qual o modelo grego nos ensina. E isso é muito importante. O cidadão não é só aquele que nasce num país, ele recebe o título de cidadão brasileiro, não. Cidadão é aquele que participa, que se compromete e que entra nos debates da esfera pública. Beleza, moçada? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante. Esse tema é muito importante para os nossos debates de Enem e de vestibulares por aí, tá bom? Vou fazer aquele espaço para você fazer o seu print ali, né? Beleza, da tela, tá bom? Beijo no seu coração, bons estudos. Tamo junto, moçada. Até a próxima. Tchau, tchau.